tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 3 de março de 2013, domingo. O verbete é de número 2585. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 23 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhismo, que tem 13 máximas. O tema é palavra terapêutica. A especialidade é interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Cristina, veterana, que está ali muito bem acompanhada hoje. Cuidado com ela. Definição. A palavra terapêutica é a expressão composta empregada em sentido lato para designar o pensene conciso de caráter verbal, gráfico, imagético, performático, mímico, mental ou telepático, capaz de desencadear a viragem para melhor do padrão pensênico da consciência alvo da assistência, pelo efeito pontual de aliviar ou esclarecer aspecto sustentador de conflito intraconsciencial. O desassombro holopensênico, o estímulo cognitivo, o estímulo extrapauta, a palavra instigante escutada em interlocução participativa, a palavra elucidadora subliminar no bate-papo casual, a palavra na medida justa captada de interlocução paralela, a palavra curativa embutida na conversa revigorante, o diálogo desassediante, a neo-informação obtida em sala de aula, a neo-ideia nascida a partir da leitura, a orientação fornecida pelo médico ou psicólogo, a palavra acessada na mídia, o aforismo, o megapensene trivocabular, a pensata, a subjetividade da função terapêutica das palavras. Eu li apenas as primeiras 5, 6 linhas, tem mais de 20, na fatologia. Agora, ainda temos a sinalética energética e parapsíquica pessoal, o acoplamento energético, a síntese assim, a leitura parapsíquica da demanda assistencial do interlocutor, a leitura de campo em sala de aula, o amparo extrafísico indireto, a mensagem telepatizada pelo amparador do assistido, a palavra autoterapêutica fruto de inspiração extrafísica. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico da taxologia, com 2 categorias de palavras terapêuticas, citadas aí numa ordem decrescente, que é a consciente e a inconsciente. Tem os detalhes disso. E tem também o tópico da caracterologia, com 10 condições passíveis de serem vivenciadas pela consciência assistente, por ocasião do emprego consciente da palavra terapêutica. São 10 itens, 10 condições. Agora, na remissão, nós temos aí dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Animador consciencial, comunicação interassistencial, conversa revigorante, palavra e tempo assistencial. Frase enfática. Eu lembro que a frase enfática dessa vez está perfeita. Essa está irretocável. Está perfeitinha. Não sei onde é que você arranjou, mas está perfeita. A palavra terapêutica é heteroestímulo empático propício ao desanuviamento da intraconsciencialidade mortificada, favorecendo renovações parasinápticas decisivas na consciência assistida. Você é lúcido quanto ao poder internacional das palavras, ou interassistencial das palavras? Você é mais emissor ou emissora, ou receptor ou receptora de palavras terapêuticas? A bibliografia específica tem 2 fontes, e a webgrafia tem uma fonte lá. Agora, na mega-análise, nós temos aí com o João Paulo 20 itens. Esclarecimento, elucidação, empatia, pensata, escuta, amparo, aforismo, altruísmo,
semântica e logicidade. Sinceridade, benignidade, autenticidade, interlocução, intencionologia. Interassistenciologia, desassediologia, comunicologia, coloquiologia e impactoterapia. Agora, o verbete hoje do dicionário é auto-ortopensenologia. O argumentum é autodiscernimentológico. Ele tem só uma página e meia. Ele tem, ao todo, 50 itens chamativos. Durante a aplicação das técnicas projetivas, sinto entorpecimento completo do soma. Porém, não consigo me afastar do corpo e minha mente fica totalmente alerta. Vejo imagens e tenho a sensação de estar em outros lugares. Porém, esses fenômenos são tão rápidos e fugidios que tenho dúvidas se são realmente fenômenos parapsíquicos ou se é porque estou descoincidido. Durante o CIP, os professores lançaram a hipótese que posso ter ficado na posição de beliche e me sugeriram trabalhar o descondicionamento. Há alguma técnica específica para combater o condicionamento intrafísico? Como posso obter lucidez estável, enxergar o extrafísico, me afastar do soma e ir a outros ambientes? O problema é você exteriorizar a energia. Trabalhe mais com o seu EV e exteriorize a energia aonde você aparecer o tempo todo. Com isso, você vai fazer isso extrafisicamente, vai ampliar a sua lucidez e vai melhorar o seu processo, o holopensene extrafísico, aonde você está se projetando. Se apenas 1% da população intermissivista, você está sendo bonzinho, não chega isso tudo, não, é muito menos. As consréus representam quantos por cento? As consréus, atualmente na Terra, algumas dezenas de %, né? É alto. Agora, intermissivista não chega 1% da população, não. Não seja tão... nós já somos milhares, mas não é isso tudo, não. Nós não estamos com essa bola toda, não. Bola cheia aí. Todo pré-serenão vulgar fez o curso intermissivo? Não, é aquele que tem uma ficha adequada. A Consréu, apesar de ressomar nessa condição, ou seja, removido da baratrosfera, é forçado a ressomar? Não, o problema não existe nada de... Aqui, ó, quem é forçado é aqueles que já são inconscientes. Eles vão pela inconsciência através do tactismo. São, então, processos todos automáticos. Então, pode nessa ressoma se tornar desperto ou em algum nível abaixo? Olha, uma ressoma que a pessoa fez o curso intermissivo, ela pode ficar desperta assim. Em 3 anos, a pessoa pode ter desassediado permanente total, alcançar esse nível. Na opinião do senhor, seria correto pensar que as pessoas que almejam a dispersidade nessa vida intrafísica desejam alcançar o estado de manifestação consciencial que já tinham na última intervenção? Não. Ou seja, até que ponto estará apenas recuperando consciência? Não. A maioria não tem, porque se a pessoa foi desperta em outra vida, a tendência dela vai ser desperta na próxima. O que o Valdo Vieira representa para o Zéfiro? Representa um desafio, porque eu tenho que ser melhor do que aquilo que o Zéfiro já fez. Esse é o caminho. Tudo é desafio. Vamos nessa. Estou conseguindo organizar melhor a vida intrafísica, mas ainda me sinto automimético. Quais técnicas poderia aplicar para me manifestar menos pelo egão? Pensa mais nas pessoas e faça mais assistência, que você vai esquecer seu egão. Entende? É assim, é por aí que vai. As pessoas que pensam mais nelas mesmas acabam entrando em depressão. Que passo a pessoa interessada deve seguir para compreender e alcançar o modo de viver de um epicentro lúcido da evolução de outras consciências? Olha, o problema todo é ver aquele memorando lá, são 12 itens. De vez em quando eles projetam lá, você pode ver como é que é. Mas é aquele memorando. Seria bom a turma lá mostrar o memorando. 12 itens que tem aí. Ó, vocês do estúdio, se puder, mostra lá. Olha lá, ó, tá lá. São 12. Faz força por ali, vê o que é que você já pode alcançar de alguma coisa daquilo ali. Alguma coisa você deve. Como é que é? Pensa bem, olha bem. Aquilo que você não entender, marca e vai estudar. A enciclopédia explica isso tudo.
No verbete do DAC, o senhor poderia ampliar o item interassistenciologia, páginas 57 e 58, como manter a isenção interassistencial e esclarecer quanto à evolução consciencial no nosso dia a dia, sem fazer estupros revolutivos. Como poder mandar no fio da navalha em termos assistenciais? Aqui eu digo o seguinte: não fique dando trelas, entregando os ouvidos ou ocupando o seu espaço mental com aspecto negativo. Quando pensar no negativo, pensenize o estudo, a pesquisa ou a abordagem do contexto, sem entrar no aspecto carregado do assunto contra as consciências envolvidas ou os responsáveis. Busquemos a isenção interassistencial. Evitemos ser assediadores mentais somáticos dos outros, seguindo as bases límpidas da autopensionização interassistencial. Contudo, vamos esclarecer o que pudermos quanto à evolução consciencial. Esse é o caminho. Se você entendeu isso aí, eu acho que está mais do que claro. Vamos fazer assistência que tudo melhora para a gente. Quem assiste é o primeiro a ser assistido. Agora, nós temos aí a verbetógrafa professora Cristina. Na Fatologia, página 1, segunda linha, poderia explicar melhor a palavra elucidadora, subliminar, no papo, bate-papo casual. Com essa palavra subliminar, estaríamos implantando uma palavra positiva no inconsciente da outra pessoa? A ideia de colocar o subliminar aí é que, às vezes, essa palavra que foi falada, ela é exatamente aquilo, a solução que a pessoa vinha procurando em alguma coisa. E ela escuta isso num bate-papo que aparentemente é casual. Encontrar uma pessoa, né, está falando de alguma coisa e, de repente, aquela pessoa fala uma coisa que é exatamente o que ela estava precisando ouvir. Em geral... Eu sempre conto a história minha do vínculo consciencial, que eu estava lá e falei assim, não, mas isso aqui é uma condição, como é que eu soluciono isso? Eu estava na diretoria escrevendo, e não vinha a palavra. Quando uma pessoa passa no corredor e uma mulher fala para outra, uma professora fala para outra, é o vínculo consciencial. Bolas, em cima do lance. Esse é um excelente exemplo. Então, assim, muitas são as sincronicidades, né? A pessoa vinha buscando aquela informação e ela surge onde ela menos espera. Muitas vezes essas informações são passadas, então, pelos amparadores que inspiram aquela palavra na conversa entre os dois, né? Na interlocução. Por isso que ela é subliminar, porque ela não foi feita conscientemente por uma das partes de quem está na conversa ali. Ela surgiu de uma forma que não foi feita de propósito, né? É nesse sentido. Ainda na Fatologia, página 2, sexta linha. O que é a deixa evolutiva e como captá-la na hora certa, no local certo, com a pessoa certa, no timing ideal? Bom, aí esse item tem que olhar ele em conjunto, são vários itens que falam sobre coisas muito próximas, né? Então, por exemplo, vamos subir um pouquinho aí, duas linhas acima, já começa ali, ó. O senso de perspectiva do assistente, a atenção à singularidade das consciências, o reconhecimento da oportunidade de ajudar, a autoprontidão interassistencial, a deixa evolutiva. Então, assim, ó, é aquele assistente que ele está ligado nas oportunidades assistenciais que vêm, ele está disponível para assistência e, em qualquer momento, se forma uma condição em que ele percebe que ele pode auxiliar. Então, é a deixa evolutiva dele. Às vezes, essa deixa surge com alguma coisa que o interlocutor fala, né? É como se fosse um pedido de auxílio, um pedido de socorro que a outra pessoa emite, mas tem que estar muito atento para isso, porque senão passa batido, a pessoa nem percebe. Agora, essas deixas, elas não são só nesse bate-papo verbal, né? Essa deixa, ela pode vir, por exemplo, numa frase que se vê num cartaz na rua, ou numa frase que se lê num livro. Então, são todos esses
todas essas formas de divulgação da informação, todas as mídias se prestam a passar essas informações que vão ser terapêuticas, ou para a própria pessoa que está acessando, ou para alguém que ela precise auxiliar. Então, com essa deixa evolutiva, a gente está querendo dizer isso, que tem que ficar atento para o momento, para o sinal que vem, em geral, do amparador, do assistido, que envia para a pessoa que vai fazer assistência. Na tecnologia, página 2, final da terceira linha, poderia nos falar mais sobre a técnica de viver em grupo? São as técnicas de convivialidade, né? A gente sabe que não é fácil viver em grupo, seria muito mais fácil se a gente pudesse ficar sozinho, cada um no seu canto, né? Seria tudo muito mais simples, aparentemente. Essa manhã, na mini tertúlia, a gente falou muito nisso, sobre o processo da grupo karmologia e o processo das companhias evolutivas, que é muito sério. O povo fez milhares de perguntas e hoje foi uma loucura aquilo, sobre o processo de grupo. Exato. Então, você estava aí, né? Sim, você viu? estava. Então, tem essa questão das companhias, que são importantíssimas, né? Na convivialidade, para a pessoa aprender coisas que precisa para poder caminhar para frente, né? E tem também essa questão da administração dos conflitos, né? Dos conflitos grupais e dos conflitos pessoais, que são proporcionados por esse convívio grupal. Professora Cristina, tecnologia, página 2, terceira linha. Poderia explicar a técnica da escrita terapêutica? Aqui essa técnica da escrita terapêutica, no contexto desse verbete, eu coloquei como tipo assim uma pílulazinha, falando sobre o que eu considerei a palavra autoterapêutica, porque, de maneira geral, esse verbete trata daquela palavra que é emitida, né, ou que se faz para outra pessoa. Mas também existe um tipo de palavra que é autoterapêutica. Então, a técnica da escrita terapêutica, que é aquela técnica em que a pessoa senta e escreve tudo que ela está sentindo, tudo que ela está pensando, a problemática que ela está vivenciando, com a intenção de esclarecer. Porque quando ela aplica essa técnica, vai ter o amparo de função dela, que vai ajudar a compreender melhor o conflito pelo qual ela pode estar passando. Então, essa técnica, no momento que ela grafa esses pensenes, ela vai estar sendo autoterapêutica. E por isso que eu sugeri aqui como uma das técnicas. Gente, eu queria falar para vocês sobre as teáticas do CPC. Código Pessoal de Cosmoética. É a terceira edição que eles estão fazendo. São só 15 alunos. Quem quiser ainda tem 5 vagas. Eu estou falando isso porque daqui uns dias vai acabar. No dia 8 começa, daqui 5 dias começa o módulo 1. E o módulo 2 vai ser em maio. O primeiro vai ser agora, do dia 8 ao dia 10. Agora, tem que lembrar que lá, eles têm 3 professores aí, a equipe docente. São 15 participantes só. A orientação é personalizada. O pré-requisito é só as noções básicas de Conscienciologia, quer dizer, todo mundo que aparece aqui já pode participar. Agora, lá fala sobre interassistencialidade, princípios e valores, incorruptibilidade, intencionalidade, autodesassédio, autocriticologia, proex, trafores, trafares, reciclagem, anticonflitividade. Vale a pena, são 5 vagas só que tem sobrando, tá certo? Para esse módulo agora, o primeiro, que essa é a terceira edição. Eu não sei quando é que vai ter outra, não. É bom a turma aproveitar, isso vale a pena. Gente, é o CPC, é a base do processo da vida da pessoa, para ela evoluir mais depressa. Vale a pena. Tem 3 já especializados nisso aí, vale a pena ver. Quem não for nesse curso é mulher do padre, tá certo? Pois é, ele é prático, é objetivo, são 2 módulos, vale a pena ver. Eu entrego à nossa professora. Cristina, na página 2, segunda linha,
Depois, continua na terceira, a subjetividade da função terapêutica das palavras. Porque o que é terapêutico para um, a palavra que pode ser instigante, pode ser elucidadora, pode ser informativa para um, pode não significar nada para outro. Então, quando se faz assistência através da palavra, seja ela que tipo de palavra for essa, tem que levar em conta as diferenças interpessoais, o que aquela outra pessoa está precisando, né? Então, é por isso que é subjetivo. E na enumerologia, a segunda linha, o esclarecimento definitivo. O esclarecimento definitivo é quando a pessoa escuta aquilo que ela precisava. É mais ou menos o que a gente falou antes, né? De repente ela está no meio de uma interlocução qualquer, ou ela pega um livro, ou ela escuta até uma música, vê um filme, e lá vem a informação que dá a resposta daquilo que ela vinha buscando. E aquilo é definitivo, aquilo elucida. Um outro momento que isso acontece também, por exemplo, é na impactoterapia, né? Quando vem aquela informação que não tem como fugir, aquilo e fim. A pessoa tem que entender, tem que admitir, né? Então, ali é definitivo, soluciona, é como se rompesse aquele buziles do problema que há muito tempo estava ali dormente. Tá, ok, obrigado. Fala. Sim, Marilza. Elogio, muito bom o seu verbete e a Obrigada. sua apresentação. Eu gosto muito quando você se dispõe a falar, viu? Já te falei isso. Obrigada. Na página 2, quarta linha de cima para baixo, em fatologia, a ultrapassagem das barreiras comunicativas. Queríamos que você... Porque a gente sabe que a comunicação é, assim, um dos maiores problemas no ser humano, de uma forma geral, né? Então, isso aí é porque a gente tem que levar em conta as diferenças. Veja que ela vem em seguida daquela outra frase que a gente falou lá da subjetividade. Está próxima, né? Está no mesmo bloco de ideias. Então, assim, essas barreiras comunicativas, elas são de várias naturezas. Podem ser, por exemplo, culturais. Se a gente está numa cultura, num país que tem costumes diferentes, para se comunicar, nós vamos ter que entender um pouco desses costumes, ou pelo menos vamos ter que estar abertos a compreender essas diferenças culturais. Uma outra coisa, se a pessoa com a qual a gente está trocando informação, que idade tem essa pessoa? É criança, é adolescente, é adulto, é homem, é mulher? Tudo isso modifica a forma como se tem que trocar essas ideias. Dentro de profissões, se a gente fala com engenheiro, tem que falar de um tipo de maneira. Uma pessoa que tem uma formação profissional muito ligada às ciências exatas, ela vai compreender mais uma linguagem que seja mais lógica, mais direta. Já aquela outra pessoa que vem da arte, que é o artista, ela tende a ter uma forma de pensar mais elaborada, mais com circunvoluções, né, com mais reflexiva, mais filosófica. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando se conversa, ou quando se escreve, principalmente para nós aqui é importante, do ponto de vista da escrita, quando se escreve, qual é o nosso público-alvo. Então, esse item, ele traz embutida essa pergunta: qual é o público-alvo? Qual o meu público-alvo? Em qualquer situação. Muito bom, obrigada. Como uma consim consegue ser evolucióloga por muitas vidas seguidas? Ela é obrigada a aceitar a condição ou os amparadores não obrigam a nada? Olha, você está fazendo uma abordagem totalmente por fora. Evolucióloga é porque é uma consciência que já evoluiu mais do que a média. Ela é muito mais, aquilo que o povo procura, felicidade, ela tem muito mais do que isso. Ela já começa a ter imperturbabilidade, bem-estar, a vida dela é muito melhor. Ninguém está obrigando a ela. E outra coisa, o amparador não obriga nada a ninguém, ele assiste. O processo é muito diferente. Agora, tudo isso é com autoconsciência, com lucidez, com disposição pessoal, sabendo o que a pessoa quer. Então, é um processo evolutivo.
Você está muito por fora da história. É bom você ver a enciclopédia da Conscienciologia, como é que as pessoas evoluem. Olha lá como é o processo da escala evolutiva das consciências. Agora, a verbetógrafa. Fatologia, página 2, 7ª linha, de baixo para cima. Poderia esclarecer a sinceridade serena? Porque se não há sinceridade naquela interlocução, naquela troca de informações, não dá para fazer um esclarecimento se não for sincero, né? Então, o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa faz de conta que vai assistir, faz de conta que vai dar um auxílio através de um conselho, seja lá de como for, mas ela não tem uma intenção real de ajudar. E aí a coisa não funciona. Então, eu entendo que essa autenticidade, essa exposição daquilo que tem que ser dito de uma forma autêntica, sincera, sem douração de pílula, sem fala melíflua, sem nada desse tom carregado na emoção, mas que seja sincero, isso é extremamente importante, porque a outra pessoa ela faz a leitura desta sinceridade. E isso é extremamente importante para a pessoa que está recebendo assistência, aceitar aquela assistência ou não. Cristina, na página 2, 3ª linha de cima para baixo, tem assim, ó, a capacidade de sintonia intelectual e emocional entre as pessoas. Você tem alguma técnica, alguma maneira específica de você conseguir essa condição? Capacidade de sintonia intelectual e emocional. Isso aqui é empatia, né? Isso, eu não sei se existe técnica. A técnica que eu tenho é observar, tentar e errar. É a empatia, a base disso é a empatia, porque como que a gente vai fazer alguma assistência se não consegue sintonizar com o outro, né? E tem que perceber assim, ó, qual é o processo emocional do outro. E tem que saber qual é o tipo de abordagem intelectual que vai chegar perto daquilo que ele precisa. Então, a técnica básica, que eu acho que está subjacente a esse processo, é a assimilação. E a observação e a assimilação, então? Mas a observação já é um tipo de assimilação. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu faço até espontaneamente, sem pensar, né? Quando ocorre acoplamento, e a maioria de nós faz também, só que alguns fazem com mais lucidez e outros com menos. Então, buscar essa assimilação mais consciente, eu acho que é importante. Eu digo que faz consciente, outros inconsciente, mas tem casos assim que você é mais bem-sucedido que em outros. É isso que eu queria equalizar um pouco mais isso, sabe? Deixar mais homogêneo, ser mais exitoso em praticamente em todas as investidas. Então. Eu acho que assim tem momentos que a gente não vai conseguir, Rosa, entende? Porque até pelas diferenças pessoais, quando a outra pessoa vem de uma forma de ser, uma forma de pensar muito diferente da gente, é mais difícil. É mais difícil a gente entrar no micro-universo dessa pessoa. É mais fácil quando existe um nível de afinidade, quer seja afinidade de... Não, cultural, mas afinidade até de uma facilidade de ficar perto dessa pessoa, ou até uma dificuldade de ficar perto dessa pessoa, porque essa afinidade pela dificuldade também permite a gente... A dificuldade chama atenção, né? Chama atenção. Para poder... A afinidade chama atenção. Agora, quando não existe muita afinidade, aí é mais difícil fazer essa assimilação. Tá. Né? Então, a técnica, então, seria desenvolver essa afinidade e a capacidade de assimilação mesmo. A capacidade de assimilação e a capacidade parapsíquica, porque, veja, a assimilação ela ainda é um processo anímico. Né? Então, o desejável seria que a gente conseguisse, quem puder, né? Não é o meu caso, por exemplo, eu não chego nesse nível aí de conseguir fazer a clarividência da psicosfera da pessoa. Né? Mas isso seria o desejável, porque aí não deixa dúvida. Né? Então, eu não vejo saída se não a gente começar a buscar melhorar essas condições aí da interação animismo para psiquismo. Por isso que eu coloco ali na sinergismologia exatamente isso. É o sinergismo do animismo com o parapsiquismo. Tá, obrigada, Cristina.
Cristina, ali na página 1, na estrangeirismologia, segunda linha, Sim. Você pode falar um pouco mais sobre as hotlines para atendimento a suicidas potenciais, que parece estar bem encaixado com o seu tema? Tá. As hotlines são atendimentos telefônicos, né, para pessoas que estão com algum problema. Elas surgiram, esse tipo de sistema surgiu na Inglaterra, lá em meados do século XX, eu acho que foi na segunda metade do século XX, com um grupo chamado de samaritanos. A partir desse grupo, outros no mundo todo foram criados, e no Brasil o similar é o Centro de Valorização da Vida, né? Então, o que eles fazem? Eles deixam disponibilizadas essas linhas telefônicas 24 horas por dia, não fazem qualquer tipo de triagem para o recebimento dessas ligações, qualquer ligação é atendida, é recebida, e eles respondem ou simplesmente conversam com a outra pessoa ou apenas escutam. É o que eles chamam de escuta compreensiva. Às vezes, o que o outro precisa é alguém que escute. E eles têm, digamos assim, que o grande foco do atendimento deles, nesse sentido, é a prevenção do suicídio, né? E também a questão das drogas, dos toxicômanos, que daí eles encaminham para os hospitais, né, dão orientações nesse sentido. Eles não fazem tratamento por telefone, mas eles escutam, servem de consolação, né, a maior parte do tempo. São um ombro amigo ali que está escutando, alguém que às vezes a outra pessoa não tem ninguém que escute ela, e se for o caso, se eles podem, eles encaminham para um serviço mais especializado. Então, essas hotlines é um processo muito interessante. Hoje, elas já são consideradas utilidade pública e são apoiadas pelos governos dos países, pelo trabalho bom que elas fazem. Sim? Na página 3, você poderia explicar o último paradoxo? Na paradoxologia, o último. Paradoxo da inconsciência do locutor na intermediação do límpido esclarecimento ao interlocutor. Esse paradoxo não é meu, eu tirei de algum verbete, eu acho que do professor Valdo, não me lembro qual é o verbete. Tá, mas ele cai como uma luva aqui nesse nosso contexto, porque ele diz o seguinte: muitas vezes o interlocutor, o assistente, ele nem sabe que ele está sendo assistente, ele fala alguma coisa que ele falou, né, por falar, e o outro, para ele, é de uma extrema clareza aquela informação que chegou. O assistente não sabe que fez o esclarecimento, mas o outro entendeu perfeitamente a mensagem. E aí é que entra, muitas vezes, eu acho que, na verdade, a gente poderia dizer quase a totalidade das vezes, a intercessão do amparador de quem está sendo assistido, não? Sim. Entendi. Obrigada. Cristina, aqui na página 2 da fatologia, oitava linha de cima para baixo, o aviso providencial ou esclarecimento em cima do lance. Aonde? Pode me dizer qual é o número da linha, de novo? O aviso providencial, né? E depois o esclarecimento em cima do lance. Isso. Esse aviso providencial é aquela informação que, às vezes, a gente recebe ou dá para outra pessoa e pode mudar drasticamente a vida do outro, né? Por exemplo, às vezes é uma coisa mais simples, mais comum, mas às vezes pode ser de extrema importância. Por exemplo, um aviso que impeça algum acidente, né? E aquilo, como nós estamos falando de qualquer tipo de palavra terapêutica, por exemplo, a gente pode pensar até naquela placa na estrada que diz que tem uma barreira ali que não pode passar adiante porque tem uma parte da estrada que desmoronou, por exemplo. Esse é um aviso providencial. Se alguém resolver não seguir um aviso desse, esse é um aviso gráfico, porque ele pode estar escrito, e pode ser imagético, porque pode ser só a imagem mostrando que está cortado. Esse é um tipo de aviso. Agora, a gente pode pensar outros, pode pensar, uma coisa que eu já vivenciei mais de uma vez, é assim, está lá escutando um colega teu, dando uma palestra, uma aula, seja lá o que for, e tu vê que a pessoa passou um conceito errado, né?
Então, nessas ocasiões, eu ficava me perguntando, falo ou não falo? Assim, depois, né? Depois da aula, em particular, falo ou não falo? Aviso ou não aviso? E eu sempre ficava naquela dúvida, porque eu dizia assim, a pessoa não vai gostar, ela vai achar que eu estou criticando. Aí eu ficava refletindo assim, o que vale mais a pena? É eu falar e ela não repetir numa próxima vez e passar por um problema que possa prejudicar a aula que ela está dando, ou ela ficar, as consciências virem para cima de mim depois. Então, eu falava. Quando era uma situação dessas, eu falava. Eu sempre optava por falar. Nem sempre foi bem aceito, né? Muitas vezes a pessoa ficou muito ofendida, achando que estava criticando. Não era. Mas, pelo menos, eu sei que elas não repetiram em outras aulas que elas deram. Entende? Então, eu acho que aí são os avisos providenciais. O esclarecimento em cima do lance, né? Ele tem... Foi esse, Cristina? Eu acho que está muito parecido com esse, né? É aquele esclarecimento que a pessoa vem e faz em cima do fato que está acontecendo, né? Então, teve lá um problema e alguém vem e auxilia o outro a compreender a origem, o porquê que foi criado aquele problema. E último item, por favor. A percepção do trabalho feito por parte do assistente? Sim. Percepção do trabalho feito, porque quando a gente faz uma assistência dessa natureza, que às vezes é algo muito curto, muito momentâneo e que tem uma repercussão grande, essa repercussão pode ser grande ou pode ser pequena, mas quando a gente percebe o efeito que aquilo causou, isso é muito gratificante para o assistente. Nem sempre a gente fica sabendo nem sempre a gente tem esse feedback do que aconteceu, se surtiu efeito ou não. Mas quando a gente tem essa resposta, a gente consegue ver o efeito da coisa, é muito gratificante. É nesse sentido. Cristina? Sim? Você pode fazer uma relação para a gente da palavra terapêutica com o processo da revisão, que tem tanto a revisão gráfica, né? Você fala na sua definição, pensei em gráfico, mas também a verbal, pela sua experiência, enfim. Como é que você vê essa relação? A revisão, eu acho que esse é o aviso providencial. Entende? Certo. Uma revisão, ela sempre é um aviso providencial para o escritor, que tem aquele texto corrigido, ou para a pessoa que está falando, que foi o exemplo que eu dei, né, de corrigir alguma coisa de um professor que possa ter passado um conceito errado, ter falado uma palavra que é totalmente errada. Eu não estou falando aqui de coloquiologia, tá? Porque isso é aceitável. Uhum. Mas tem, por exemplo, aquela pessoa que vai falar, e isso eu já vi, aquela pessoa que vai falar, eu nem sei, deixa eu ver se eu consigo repetir, em vez de cérebro, ela fala cérebro. Isso é um erro muito, para mim, é um erro muito grosseiro esse. Entende? Então, vai falar tábua e fala tauba. Aí, isso eu não vi ainda, mas, em todo caso, seriam coisas dessa natureza. Eu acho que não dá para passar em branco, tem que avisar, né? Mas, além do aviso providencial, você não acha que na revisão, às vezes, tanto a gráfica escrita, né, no papel ou a verbal, que se faz com revisando, também pode ser extremamente esclarecedor, desassediador, não só um aviso, mas também ajudar a pessoa a ser terapêutica mesmo, no sentido aqui que você coloca de terapeuta. Mais do que tudo, eu acho que ela é educadora, né? Ela faz parte do processo de educação, que está ensinando a pessoa a aperfeiçoar a comunicação dela. Então, eu acho que a primeira coisa que eu chamaria atenção aí seria a questão da educação. Aliás, toda a terapêutica, né, ela é reeducadora, né? Nisso ela é primordialmente reeducadora. Exatamente. Está ótimo, Cristina. Agora, considero ela desassediante só se a pessoa estava num processo assediado que não conseguia fazer aquilo. Nesse ponto até poderia ser, mas não acho que seja o principal aspecto. Né? Acho que o principal aspecto é de ensinar mesmo. De ensinar e de ter essa coragem de avisar para o outro que ele está cometendo um erro. Uhum. Porque o que eu vejo muito é a omissão nesse sentido. Parece que as pessoas não querem. O problema é do outro, eu não vou me meter nisso. Não querem desagradar o outro, né? Não querem... Tá bom, obrigada, Cristina. A verbetógrafa. Quando a pessoa tem baixíssima autocrítica e faz erros recidivantes, a abordagem traforista pode não ter muito efeito. A exposição dos trafares da pessoa
pode fazê-la refletir. E se a atitude for sempre de revolta, palavrões e pato-pensênis? Como proceder dentro da impactoterapia cosmoética? Mas a impactoterapia é uma técnica muito sofisticada, quer dizer, não dá para sair fazendo, né, falando qualquer coisa e achando que com isso vai estar resolvendo. Então, se a pessoa tem um padrão desse, por exemplo, está ali falando palavrão, que tem um tipo de atitude agressiva, não vai ser numa conversa de momento ali que vai resolver isso, né? Então, em geral, nesse tipo de caso, era bom ter orientação de alguém que seja mais ligado a processo de consciência-terapia, eu entendo assim, né? Para que o assistente se capacite para aprender a lidar com essas pessoas. Então, num momento propício, quando essa pessoa estiver mais calma, quando não estiver num momento agitado, ela pode até escutar algumas orientações, e aí sim, muito suaves e dessa forma que a gente fala aqui, subliminar. Às vezes, falando não tão diretamente. Isso tudo tem que ser analisado na hora que acontece, de acordo com a pessoa que vai ser assistida, para ver qual é a melhor abordagem dela. Cada pessoa vai ser diferente. Em uma época onde a união matrimonial entre as pessoas do mesmo sexo, por força da influência midiática e dos meios de comunicação, tenta se afirmar como coisa natural, corriqueira, já é quantas repercussões espirituais e evolutivas, se é que existe alguma nesse sentido. Qual o ponto de vista da conscienciologia? Nós somos a favor da dupla, ou do duplismo, ou da duplologia. É a pessoa se unir à outra para ajudar, uma ajudar a outra a evoluir. Processo de matrimônio, casamento e a maternidade, para nós, é coisa secundária. O que interessa mais sério hoje é a gestação consciencial. Então, pense bem nessa história, que tem muita coisa pela frente para você estudar. E não ir no bico das coisas midiáticas, porque o que tem mais é tolice. Por exemplo, a internet, ela tem mais coisas bobocas do que corretas, mas às vezes você acha verdadeiras pérolas negras e obras raras lá, ideias fora de série. Mas isso tudo são exceções. As ondas alfa cerebrais estão relacionadas com a capacidade de relaxamento e descanso, com a recuperação de energia, com a memória, a concentração e a intuição. Pode-se afirmar que o EV, o arco voltaico, a TENEPS, bem como a meditação, podem fixar esse padrão cerebral da consciência? O senhor acha que o seu padrão cerebral predominante é de ondas alfa? Já fez algum experimento sobre o assunto? Olha, isso tudo aí eu acho secundário. Eu ponho isso na base do processo da periferia, perifa. Isso é apenas o problema do embrulho da situação. A essência mesmo não é essa, não. Nós temos que ir e acabar com a emolduragem, ficar com essência. Isso é que interessa. Qual é a essência? É a auto-imperturbabilidade, a autolucidez daquilo que você está fazendo, a fixação no megafoco o tempo todo, ver o processo da sua reação cosmoética perante os fatos, as pessoas, os ambientes. Isso é que eu acho importante. Agora, isso de onda alfa, isso tudo é secundário. Uma das coisas que eu acho mais séria é o seguinte, é o seu sono profundo, aquele sono que chega ao delta, que você descansa muito. Isso é que é importante na hora de dormir. Em matéria de cabeça, é uma das coisas mais sérias que tem. A outra coisa é a terceira visão, ou seja, a clarividência. Então, uma coisa boa é ir no laboratório do acoplamentar para a pessoa melhorar. Agora, onda alfa, onda isso aí, você faz o que você quer pela sua vontade. Isso tudo é secundário, a meu ver. No verbete do DAC, página 58, empenhologia, poderia aprofundar, objetivemos nosso objetivo, é o que nós queremos falar aqui, com esse mega pensando trivocabulário, é isso que eu acabei de dizer aí, sobre a fixação no objetivo. Então, o que é que se passa com isso? É você ficar no megafoco o tempo todo, sem perder o megafoco na sua frente. É o objetivo, a meta, a finalidade, aquilo que você procura executar. Quer dizer, executar é a consecução, a realização, aquilo que você vai fazer na sua vida de positivo.
Então, vale a pena pensar, objetivemos nosso objetivo. Quer dizer, vão fixar o objetivo, o megafoco, a megafocologia na nossa frente, e não perder o megafoco de vista. Agora, a verbetógrafa. Parafatologia, página 2, na segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar, na sua experiência, sobre a escagem extrafísica assistencial decorrente da intervenção verbal ou escrita? Sim, porque quando a gente faz uma intervenção, quer seja verbal ou escrita, principalmente na verbal, ela é mais imediata, a resposta é mais imediata. Se a pessoa não recebe bem aquilo, e isso é muito frequente, a primeira coisa que acontece é que as consciências que estão ali com ela, que não têm interesse em que ela resolva aquela zona de conflito dela, elas vêm para a pessoa, vêm para a psicosfera do assistente. Então, aí é o processo de isca lúcida, né? Ou a pessoa, quando ela vai fazer uma intervenção dessas e faz isso de forma consciente, já deve estar esperando a ocorrência desse afluxo de consciências, né? Carregar, levar para a TENEPS, continuar assistindo, depois dar manutenção àquela pessoa que foi assistida, porque muitas vezes isso se perdura por vários dias e pode ser até meses, né? Um esclarecimento que tenha sido feito, ele tem desdobramentos, e o assistente ele tem aquela responsabilidade nesse acompanhamento posterior àquele esclarecimento também. Diana. Sim. Aqui na fatologia, na página 2, na segunda linha, lá em cima, de cima para baixo, no finalzinho, a subjetividade da função terapêutica das palavras. Sim, é o que a gente já falou, mas vamos falar um pouquinho mais. Já falaram, né? Porque cada pessoa tem uma abordagem própria, né? A abordagem assistencial ela não pode ser igual para todas as pessoas. Então, o que serve para um, o que elucida um, o que esclarece alguém, não emite, não resulta em efeito nenhum para outro. Então, é isso que tem que levar em consideração. Qual é a abordagem que eu vou adotar para determinada pessoa ou para determinado público? Se for, por exemplo, um trabalho escrito, né? A quem eu quero atingir? Que público eu quero atingir? É nesse sentido. Você acha que essa subjetividade ela vai ser específica para uma determinada função terapêutica? Quer dizer, existe uma especialização ou essa subjetividade ela varia de acordo com o assistente? Aqui, nesse contexto, a gente está se referindo mais ao assistente. Lógico que vai ter abordagens próprias de, por exemplo, se for uma consciência-terapia, se for um médico que estiver atendendo uma doença física exclusivamente, se for um colega de trabalho que está fazendo um esclarecimento qualquer, vai ter essas diferenças. Mas aqui, o que a gente se refere mais é as diferenças de quem está ouvindo, de quem está recebendo assistência. Porque cabe ao assistente tentar identificar qual é o melhor caminho para chegar, para sensibilizar aquela pessoa que está recebendo assistência. Então, são duas mãos, são duas vias, né? São. O assistente, o assistido. Todo esse verbete ele tem duas mãos. Bem legal. Tá? E essas duas mãos eu deixo claro na enumerologia, quando eu coloco, por exemplo, que a palavra verbal, ou ela pode ser proferida, ou ela pode ser escutada. Sim. Né? Então, tem as duas mãos sempre. Eu ainda tenho outra questão. Pois não. Na fatologia mesmo, mas de baixo para cima é a quarta linha. A pacificação íntima consequente à identificação de nova peça do quebra-cabeça trafarino. Isso. Também nas duas mãos, né? Mas aqui, veja, aqui eu mudei a mão, aqui eu coloquei mais na mão do que recebeu assistência. Tá? Diz mais respeito a isso. Então, a pessoa recebe lá a impacto terapia, no começo aquilo pode ser muito doído, pode ser uma coisa que não é agradável, mas depois, quando ela compreende, quando cai a ficha do problema que ela tem, aquilo traz um alívio muito grande, traz uma pacificação íntima, porque ela encontrou, se não a solução
para aquele problema que vinha afligindo há muito tempo, pelo menos uma peça a mais do quebra-cabeça, nesse sentido. Então, Cristina. muito obrigada. Sim? Oi. O que você acha que o assistente precisa para ser mais assertivo nessa situação aí? Pois é, eu acho que ele tem que ter, primeiro, animismo e parapsiquismo também. Como? A primeira? As duas coisas, animismo e parapsiquismo. Animismo, tá. Então, animismo, a maioria de nós, eu acho que já vai bem. O parapsiquismo, nem todos. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que tem um parapsiquismo que eu considere suficientemente bom para fazer uma assistência de alto nível. Entende? Eu tenho algumas coisas. Mas, assim, ó, é uma coisa que eu quero melhorar. Então, o meu primeiro ponto a melhorar seria por aí. Aí cada um vai ter que ver no seu lado. Uma outra coisa que a pessoa precisa para qualificar essa assistência, ela tem que ter um certo nível de erudição. Ela tem que conhecer os fatos da vida. Ela não pode ser uma pessoa tão ignorante. Entende? Fechada, né? Hein? Não pode ser fechada também. Também, outra coisa, aí já é um terceiro aspecto, né? Já é um abertismo para poder enxergar o outro, que aí entra a empatia, entra esses processos todos que a gente fala mais ali na argumentologia, a gente coloca 10 itens. Sim. De situações que favorecem, né, que esse assistente lúcido, ele vivencia. Então, se a pessoa ainda não é lúcida para isso, ela deve buscar aqueles itens que eu coloco ali. Zé, o que você, já entrando nisso aí, o que você quis dizer com o item 6 ali, a isenção? A isenção é quando a pessoa ela não está interessada no... Vamos dizer assim, ó, é um desinteresse altruísta. O que é esse desinteresse altruísta? Não é o desinteresse pela pessoa, é o desinteresse pelo que aquilo vai trazer para ela, como pessoa de retorno. Ela não está interessada em retorno. Ela está interessada em fazer uma assistência. Então, ela é imparcial, ela não busca nenhum resultado. Eu vou assistir aquela pessoa porque eu quero que, a partir de hoje, ela, por exemplo... Vai se beneficiar de alguma coisa depois, né? Pare de viajar porque eu não gosto quando ela sai de casa. Pronto. Isso não é assistência. Eu tenho interesse pessoal, eu tenho um ganho secundário naquilo. Aí não é assistência. Então, a isenção, ela corta fora esses ganhos secundários ou qualquer tipo de apego que a pessoa possa ter em relação ao outro. Legal, obrigado. Muito bom. De nada. Bem, página 3, por favor. A antagonismologia. O antagonismo, o poder da palavra, poder pela palavra. É o primeiro antagonismo. Você pode esclarecer? Página 3. Porque, assim, veja, a palavra... ela tem um poder muito grande, tem o poder de curar, né? A palavra tem um poder muito grande, pode fazer uma assistência de alto nível através da palavra, do emprego da palavra. Agora, tem pessoas que usam a palavra como um instrumento de poder, e aí deteriorou todo o conceito, entende? A palavra ela não pode ser uma forma de impor coisas a outras pessoas, ou de impor autoridade para outras pessoas. Ela tem que ser usada no sentido de favorecer as outras pessoas. Não? É um joguinho de palavras aqui. Cristina, aqui no B, aqui em cima. Na página 2, em fatologia, da 4ª linha de cima para baixo, a ultrapassagem das barreiras comunicativas. Como que você vê isso no contexto da palavra terapêutica e quais que você vê que são as principais barreiras comunicativas? Pois é, esse também a gente já falou, mas vamos de novo. As barreiras comunicativas são de muitas naturezas. Elas podem ser de natureza cultural, então é aquela pessoa que vem de uma cultura totalmente diferente e que ela não compreende bem aquelas informações que a gente pode estar passando para ela. Então, tem que ver qual é o tipo de linguagem que eu vou usar para essa pessoa. Por exemplo, também podem ser relacionadas à faixa etária. Eu vou estar fazendo um esclarecimento para um adolescente. Que tipo de abordagem eu tenho que dar para um adolescente? Que tipo de abordagem eu vou dar para uma pessoa de mais idade?
E assim por diante, isso serve para profissões, para qualquer coisa. Ficou claro? Ou... Ficou. Obrigado. Professor, no momento que estamos fazendo a tarde, a outra consciência, em que momento fazer o encaminhamento desta? Não, aí se você está trabalhando, se tem amparador, o amparador que encaminha. Se não for, é a hora que se já deu orientação, que tem que dar um encaminhamento para próximas etapas que a pessoa vai enfrentar, os próximos passos que ela vai ter que dar. Ao nos comunicar com a personalidade extra de uma consim, quais perguntas o senhor sugeriria fazer para termos certeza do fato? Não, aí o problema, né, tem que fazer muita pesquisa para ver. Seja a personalidade consecutiva ou seja a identidade extra. Você misturou as duas coisas, eu não sei o que ele está falando. Está falando em personalidade extra, então eu estou falando as duas. Aí é você estudar o caso em particular e aprofundar os dados. Tem muito dado sobre esses assuntos na Enciclopédia da Conscienciologia. No verbete do DAC introdutório, pode ampliar o item mental somatologia. Aqui eu digo o seguinte: não adianta pensar apenas na pedra, no granito ou no princípio consciencial que está na essência da árvore viva. Pense na consciência em si. Pense em quem pensa. Quer dizer, o processo todo é o problema nosso de ver o princípio consciencial nas coisas e saber que nós convivemos mais assiduamente, intensamente, com outras consciências que pensam também do jeito que nós pensamos. Então, são princípios conscienciais que já têm pensionização aberta e livre. Enfim, já tem um nível evolutivo mais avançado. Então, são essas pessoas que nós precisamos de começar a entender através da pensionização nossa e delas. Pensionizar é muito importante e inevitável. Ninguém foge disso. Viver é pensionizar. Agora, a vida mesmo correta, a vida rica, é a ortopensenidade. Então, é a pessoa pensar com equilíbrio, com cosmoética, com lucidez, vendo a prioridade evolutiva daquilo que ela pensa. Então, a primeira coisa, você quer pensionizar corretamente? Acabe com a patologia. Não pense mal de ninguém. Analise todo o mal das pessoas, os erros dela, mas sem pensar, carregando na energia contra essas pessoas. Isso aí é que ajuda, então, a pessoa. Pensa bem nisso. Ajuda não só quem pensioniza, como aquele alvo, aquela pessoa alvo que a pessoa está pensando nela. Esse é o caminho aí da mental somatologia, que nós estamos falando, a auto-ortopensenologia. Cristina, aqui em cima no B, no teu verbete na página 1, na definologia da palavra terapêutica, na segunda linha, você trouxe para nós para designar o pensene conciso, né, de caráter verbal e etc. Me chamou a atenção ali o pensene conciso. Porque, veja bem, essa palavra terapêutica, ela não é uma... assim, a particularidade desse verbete é que são aquelas informações sintéticas, curtas. É nesse sentido. Então, por exemplo, o que acontece dentro de uma conversa, ou aquela frase que leu no livro e que chamou atenção e ficou pensando sobre aquilo, ou aquela informação que pegou numa sala de aula ou numa tertúlia, por exemplo, e depois a pessoa fica encasquetada com aquilo, fica pensando vários dias sobre aquilo, refletindo. Então, é esse tipo de palavra que a gente está se referindo, né? Esse verbete tem essa particularidade, aquele pensamento curto, aquele pensene sintético. Ou seja, que é o caso, por exemplo, de um megapensene, né? De um megapensene ou de um aviso que se vê escrito na rua. Por exemplo, esses dias eu estava... Quando eu terminei de escrever esse verbete, eu passei perto da minha casa, tem um cartaz grande que tem escrito assim, deixa eu ver se eu lembro: dengue aqui não.
dengue, vírgula. Aqui não. Quer dizer, uma palavra terapêutica escrita. E junto tem uma imagética, porque é um círculo vermelho com mosquito dentro, com um corte com uma linha vermelha também. Então, são dois tipos ali de comunicação, né? A imagética e a escrita. Isso são palavras terapêuticas. Por isso que ele é conciso. E, Cristina, então, também na sinonimologia, eu achei interessante você fazer essa mescla entre a palavra, medicamento, pensene, você trouxe várias vezes aí o pensene terapêutico, o pensene assistencial. Então, você mescla a palavra com o pensene. Sim. Por quê? Porque não existe palavra que não seja um pensene, né? Essa palavra que a gente se refere, ela é no sentido lato. Então, nós estamos falando de um estímulo energético, de um estímulo que carrega sentimento e de um estímulo que carrega uma ideia. É sempre um pensene. Essa palavra é sempre um pensene. Não importa de que natureza, se ela é mímica, se ela é um gesto, se ela é uma imagem, se ela é uma linha escrita, ela sempre vai ter um carregamento. Agora, o que eu acho interessante de examinar é que ela vai ter um carregamento no PEN, no SEM, mas ela sempre é muito carregada de energia também. É um estímulo energético que deixa a pessoa impactada. Ela traz essa característica. Então, eu não poderia falar só de palavra no sentido de vocábulo, de um termo, né? Ela tem que ser um pensene. Então, é algo que, de alguma forma, provoca aquela mudança, provocou a viragem, impactou e aí trouxe a mudança de comportamento, temperamento, ou ideia, ou forma de pensar. Exatamente. Captei. Obrigada. Neste momento, o seu verbete funcionou como palavra terapêutica. Tá certo. É para ser mesmo. Obrigada. Alô? Acho que a pilha deve estar acabando. Por favor, em Cláudio, no DAC, interassistenciologia, eu queria que fizesse um aprofundamento sobre essa isenção interassistencial. A isenção interassistencial é quando a pessoa não puxa a brasa para si mesma. Então, por exemplo, ela não faz propaganda da assistência que ela faz. Ela é isenta, ela é imparcial, ela fica equidistante, ela sobrepaira o processo assistencial. Agora, é por aí que caminha para ser feita a identidade extra da pessoa. A hora que ela mostra a isenção, que ela está fazendo aquilo porque ela acha que evolutivamente é o jeito, é o modo. Tipo uma segunda natureza dela. O processo assistencial passa a ser uma segunda natureza. É a coisa mais inteligente que ela deve fazer para a evolução. Então, aquilo repercute a favor dela. Então, o problema é esse. É muito bom. É uma assistência que não aparece no palco. Ela não está na ribalta. Não está debaixo do foco. Entendi. Você está entendendo? Obrigada. Sovaldo. Diante disso, antes, no parágrafo anterior, você coloca assim, ó, o que é bom para a consciência é bom para o planeta, sendo bom para o cosmos. Aí eu fiquei pensando que assim, essa questão da interassistência, da assistência ao outro, é uma compreensão dessa sequenciação aqui que o senhor colocou. É como se fosse até um tactismo cósmico, assim, você vai fazer o bem para o outro. Ampliação da abordagem da cosmovisão. Aí eu me pergunto assim, o egoísmo, então, é um desvio, não é da natureza? Não, o egoísmo é mesmo falta de tudo, né? Experiência, maturidade, entende? Ponderação, reflexão, falta tudo. É ignorância. Então, a gente tem que entender isso. Maior ignorância da consciência é o egoísmo. E os filhos do egoísmo, tudo que deriva do egoísmo, os frutos do egoísmo. Porque quando o senhor fala assim, se está fazendo para o outro, está fazendo para você. Essa frase, ela clareia isso. Essa frase aqui, quem lê essa frase, clareia isso. Você está fazendo para o outro, se o outro é parte do cosmos, está ajudando o cosmos, está ajudando o cosmos. E outra coisa, eu fiquei pensando, então... Toda pessoa que melhora,
ela está melhorando todo mundo em torno dela. Sim, por causa dessa frase explica. Toda pessoa que piora, ela está piorando todo mundo que está em torno dela. É aí que entram as equipes. A equipe de criminosos, que é a quadrilha, e a equipe de consciências em evolução, que são as equipinhas, equipex, o povo que trabalha dentro da condição de mega ou mini peça interassistencial. Isso aí muda tudo. Tá, então eu acho que eu já é porque isso começa a funcionar depois que você ganha a qualificação, a condição de pensar, né? Pois é, então, mas agora nós todos aqui, ó, a gente já pensava há muito tempo. Por exemplo, o macaco, já o primata, já começa a ele pensar. pensa, mas ele não tem as mesmas conjecturas, ele não tem a mesma reflexão, ele não chega às conclusões que nós temos, ele tem dificuldade de fazer uma prospectiva que muitos de nós já temos. Você já prevê o que vai acontecer amanhã. O primata ainda tem dificuldade para tudo isso. Ele tem pequenas orientações para ver o que acontece, daí 1 minuto, daí alguns metros dele, mas ele não vê aquilo no tempo. Então, o processo, vale a pena a gente coordenar os pensenes para fazer a confluência dessa inteligência no sentido daquilo abrir mais o nosso horizonte. Esse é o caminho. Por isso que eu falo ortopensenologia. O orto aí, no caso, é o equilíbrio, a homeostática, a situação sadia. Isso aí que é a base. Professor Valdo, sim. Seguindo a linha da Rosa, 2 linhas abaixo, literalmente, no conclusion, no seu verbete, o senhor fala ali na segunda frase, depois de interassistenciologia, tem a primeira frase, depois a segunda. Quando pensar no negativo, pensenize o estudo. Pois é, o processo todo é esse. Você estuda a pessoa, mas você não carrega na maldade que ela praticou. Você não fica pensando que ela é ruim. Você não vai excluí-la da assistência na sua vida. Você vai procurar ajudar, vai tentar esclarecer para ela sair dali. É isso que eu falo, não pensar mal dos outros. Porque pensar sobre o mal dos outros e o seu, você tem que pensar. Senão você não sai disso. Agora, eu estou falando é pensar mal carregando a energia em cima dos outros. Esse é que é o processo de pensenidade que a maioria erra. Essa é a pensenidade lúcida, equilibrada. Por exemplo, a pessoa pensenizar. Ninguém vive sem pensenizar. A gente penseniza o tempo todo. Até a pessoa que está em estado de coma, ela penseniza. Então, vamos pensar nisso. Agora, o processo é pensenizar de maneira positiva, construtiva, edificante, que desenvolva a evolução, que dê a ordem, que dê o progresso, que dê a melhoria. Agora, o povo, às vezes, pensa, é o tititi na cabeça, a intriga na cabeça, as coisas só pensando no mal dos outros. É tipo da aristocracia. Por exemplo, a aristocracia é o processo da monarquia, o aristocrata, aquele que tem mais conhecimento, aquele que tem mais poder, o que tem mais dinheiro, que tem mais posse, que tem mais propriedade. Ele, então, é líder, dirige uma opção de gente. Na aristocracia, então, lá na Inglaterra até hoje, ainda tem ainda os processos do aristocrata. O lorde e tem os criados. É o vassalo, você está entendendo como é que é? O mordomo, aquela pessoa. Então, como é que fica isso? Aquela pessoa, então, que está ali, a maioria fica uma intriga danada entre um grupo e outro. Até hoje ainda tem isso. A Inglaterra ainda tem isso. Todo lugar que tem monarquia tem isso. Olha o que está acontecendo com a monarquia da Espanha. Olha os escândalos que tem lá dentro. Todo dia tem isso. Olha o que aconteceu com a Diane, a princesa Diane. Olha lá. Dizem que mandaram matar a dona. Nunca se sabe. Agora, então, você veja bem, isso é pensar mal. Então, uma pessoa que sabe muito, uma pessoa que estudou muito, uma pessoa que está com muita abastança de dinheiro, de posse, tudo isso, não quer dizer que ela não pense mal. Sim. Às vezes é essa que pensa mais mal. Então, o problema todo é o que está atrás da testa, é aquilo que sai daqui.
a pensionização da pessoa. Isso é que a gente tem que ver. E é essa pessoa que vai alcançar, vai transformar o seu pensamento no maior... Vai, que é a ortopensanidade. A ortopensanidade. Então, por exemplo, aparência social, milhão de coisas em qualquer setor, tudo é secundário. A gente tem que ver a essência da personalidade. Então, por aí você vai ver que tem um monte de gente, gênios, que já deve ter sido transmigrado para outro planeta lá. Gênios baratosféricos, gênios mal intencionados. Isso não resolve. De raposa nós já temos muito na vida. De tigre já tem muita gente que é tigre, não precisa ter mais. Agora tem as raposas humanas, os tigres humanos, os lobos humanos. Precisa parar com isso. Agora, professor, o senhor percebe a Consciex chegando e o senhor percebe o Pensene chegando. Pois é, mas agora veja, na hora que você começa a perceber as energias em torno de você, essa é a minha pergunta. Você começa a perceber não as energias só das pessoas que estão aqui com você nessa dimensão. Você começa a ver a dimenera, a dimensão energética. Através da dimensão energética, você começa a ver quem é que chega, quem sai, quem é que está assistido, quem é mal assistido, como é que é. Isso, então, você está o tempo todo vendo aqueles bastidores da vida, que é a vida matriz, a vida básica, a vida titular, aquela que é essencial, que é esta fisicalidade, é a outra vida. Nós aqui estamos temporariamente num palco, mas os bastidores mesmo somos de lá. Então, é necessário desenvolver o estado vibracional, as energias, para a pessoa começar a captar isso. É o que eu estava falando aqui agora há pouco. É bom ir no acoplamentário. Esse laboratório é o máximo para desenvolver a pessoa. Com o passar do tempo. Agora, tem que ir lá muitas vezes, até ela se habituar, começar a observar as coisas. Agora, por exemplo, os para-olhos. A coisa melhor que tem é você, nessa vigília física aqui, com seus 2 olhos, você vê com o terceiro olho, que são os para-olhos. A situação muda tudo. Amplia tudo. Tá? Obrigada. Ali no antagonismo, na segunda linha, você fala o antagonismo, efeito terapêutico fugaz e o efeito terapêutico persistente. Quando que você acha que, no caso da palavra terapêutica, ela vai dar essa conotação mais persistente? De que modo isso acontece? O que você pensa sobre isso? Sim, a persistente ela é, por exemplo, a do esclarecimento, quando é um esclarecimento. Não, esse esclarecimento pode mudar a vida da pessoa, ela pode fazer uma virada de mesa em função disso, né? Eu mesma já vivenciei isso, em 2006, quando eu conversei com o professor Valdo, que eu tinha que decidir se eu vinha ou não para cá, eu precisava tirar algumas dúvidas que eu tinha em relação a isso. Então, assim, eu acho que a conversa não durou mais de 2 minutos, mas foi definitiva para mim. Aquilo virou de um tal jeito que, assim, quando eu mudei para cá, eu já estava com o apartamento comprado, mobiliado, com toda a mudança dentro, eu não vim para voltar. Eu vim para ficar. Então, aquilo para mim foi definitivo. Entende? Então, nesse sentido. Já a outro elemento aqui do antagonismo, que é o fugaz, é a tacom. É quando a palavra é consoladora, porque a palavra de consolação, ela tem seu valor. Por exemplo, ela pode aliviar um sofrimento que a pessoa esteja passando, né? E quando há esse momento, esse tipo de oásis emocional, quando a pessoa alivia um pouco, o amparador pode tentar ajudar naquele momento, fazer ela compreender alguma coisa, né? Que depois, com o tempo, aquilo vai ter um desdobramento que pode modificar alguma coisa na vida dela. Então, essa palavra de consolação, ela é um alívio fugaz. Ela é aquele comprimido que a pessoa toma para passar dor de cabeça, mas não tira a causa da dor de cabeça, né? Então, é nesse sentido. Então, dentro desse seu exemplo, a Verpon, no caso, ela tem um peso aí que muito grande, muito grande, né?
Agora, tudo depende também, assim, ó, porque pode até ser um esclarecimento e a pessoa não está madura para aquilo. Então, ali não fixou. Tem todo esse aspecto. Ela vai ser definitiva quando aquilo caiu, quando cai a ficha. Né? Quando a pessoa consegue mudar alguma coisa em relação a isso. Bom, obrigada. Fala, Maquinha. Oi, Cristina, ali na penúltima linha da fatologia, na página 2, antepenúltima, você pode explicar quando é que o alívio das emoções propicia a reflexão? Pois olha, vem de encontro a isso que a gente estava falando. Quando a pessoa consegue sair muito do círculo vicioso das emoções patológicas, quando ela consegue parar a ruminação pensênica, quando ela consegue aliviar o sofrimento que ela está tendo. Então, nesse momento, se ela receber um insight, por exemplo, do amparador ou de alguma outra pessoa que venha trazer uma informação mais um nível de esclarecimento, ela pode parar e refletir. Entende? Então, esse alívio das emoções, ele é necessário. Uma pessoa não pode receber um esclarecimento se ela está perturbada emocionalmente. Ela primeiro tem que resolver esse desequilíbrio emocional, porque senão não surte efeito. Então, isso é super importante, né? E aí que muitas vezes nessa etapa é a TACOM, né? Então ela tem lá o seu valor, né? Na página 2, na fatologia, na 10ª linha, de baixo para cima, bem no meio da linha, a escuta do desabafo. Você pode falar mais dessa questão? Pois é, a escuta do desabafo é aquilo que eu dei um exemplo do que o Centro de Valorização da Vida faz, o que os voluntários aqueles fazem, que é mais uma TACOM, né? Porque, às vezes, a assistência que a pessoa está precisando é alguém que escute ela falar, alguém que permita que ela fale sobre aquilo que ela está sentindo. Então, esse desabafo, às vezes, ele está totalmente equivocado, a pessoa pode estar... não ter razão em nada, mas o simples fato dela conseguir falar, isso traz um alívio para ela, né? E em cima, de novo, daí a gente cai nessa outra condição. Quando ela se sente melhor, então pode entrar uma intervenção mais em nível de esclarecimento. Às vezes o que a pessoa precisa é aquele amigo que escute, não precisa falar nada. É isso, eu concordo. Só fica escutando. É. Isso mesmo, às vezes a gente tem a sensibilidade de perceber que é um desabafo, né? Isso. E não retrucar ou não cortar, ou só escutar e às vezes não dá opinião nenhuma, apenas está ali acolhendo aquela energia toda. Aí as palavras, por exemplo, que esse amigo fala, elas são secundárias, porque pode estar falando até abobrinha. Certo. Entende? Mas o simples fato da presença aí, da força presencial dessa pessoa amiga do lado já facilita as coisas. Cristina, você podia esclarecer mais em ciclologia o ciclo leitura do autor, leitura do leitor? Sim, porque, veja, o autor escreve um livro, né? Ele tem a própria interpretação dele, daquela informação que ele está querendo passar. Mas ele tem que levar em consideração como é que o leitor vai entender aquilo. Se esse ciclo não fechar, a obra fica sem sentido, porque um livro não é escrito, ou um artigo que seja, não é escrito, para que não hajam leitores. O ciclo só vai fechar se tiver o leitor. E esse leitor, ele vai ter a própria interpretação dele, desse texto. Então, o ideal aí é que o autor se preocupe em ser o mais claro possível, levar em conta a semântica, levar em conta as palavras que ele está empregando, para que a mensagem seja passada da forma mais clara possível. E o público-alvo também, né? Sim, o público-alvo, exatamente. Qual é o público-alvo? Qual é o público-alvo? Que quer atingir, né? Uhum. Qual é o público que ele quer atingir, exato. Tá joia, obrigada. Página 3, binomiologia. Você pode ampliar, por favor? O binômio? Sim.
Esse binômio, eu só coloquei um aqui de propósito, né? Vem ainda em seguida isso que a gente estava falando em relação ao livro, né? O binômio compreender, fazer-se compreender. Então, tem que compreender a pessoa a quem se está assistindo e tem que se fazer compreender. Ela tem que compreender aquilo que a gente está querendo passar. Então, eu acho que essas duas coisas juntas, elas sintetizam a ideia de como aplicar essa palavra terapêutica. E eu fico pensando assim, como é que é difícil, às vezes, a modulação. Porque, às vezes, a leitura da pessoa que está te ouvindo, ela não é o suficiente. Então, você vai ter que fazer outras achegas. Aí entram as técnicas, que a gente já falou bastante aqui, aí entram as barreiras comunicativas e as técnicas de interlocução, né? Que essas técnicas vão depender de que tipo de pessoa seja essa, né? E tem aquela máxima também que até aparece no DAC, que é pense grande, companheiro, né? Então, que às vezes a pessoa ela pensa pequeno demais e por mais que você faça uma aproximação, ela está com uma visão ou infantilizada ou muito egóica, então fica complicado. Ela tem um ganho imediato e não abre mão. Então, o assistente, está falando não, estou falando do assistido. Sim, do assistido, do assistido. Né? E aí fica uma limitação assim já de cara, né? Porque você não pode fazer. Se a pessoa não quer, também não tem como você se aproximar. Não pode forçar, né? Não, você sugere. Aí não será já a palavra terapêutica, né? Uhum. Você já comentou na página 4 da caracterologia, me desculpa, o seu entrelinhamento aqui de pensamento, das 10 condições passíveis de serem vivenciadas pela consciência assistente? Se o quê? Você já comentou sobre a caracterologia? Não, só foi comentada a isenção, mais nada. Tá. Você quer fazer uma aproximação para nós da sua forma de pensamento aí? De todas? Não, eu pensei em coisas assim, que quando a pessoa está lúcida para essa ideia de fazer assistência pela palavra, quer seja o tipo de palavra que for, ela vai vivenciar inevitavelmente algumas condições, e eu listei 10 dessas condições. Por exemplo, a primeira, vai ser inevitável que ela perceba que existe um vínculo entre ela e o assistido. Isso fica evidente. A gente não pode dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com aquela pessoa, não tenho relação nenhuma. Não, se ocorreu o contexto para que aquela assistência acontecesse, se a pessoa, por exemplo, chegou perto de mim e eu tive a oportunidade de falar para ela alguma coisa que ela estava precisando escutar, eu tenho alguma relação com essa pessoa, tenho um vínculo aí, que eu tenho que levar em conta, né? Então, essa afinidade é a primeira coisa que chama atenção. A outra, que aquilo não está acontecendo só entre eu e a pessoa, mas que tem amparador ali no meio. Se é um esclarecimento evolutivo, tem amparador no meio inspirando essa conversa. Então, o papel aí do assistente, ele vai ser um mediador dessa interlocução, que de fato é entre o amparador do assistido e o assistido. A empatia, que a gente já comentou em outro item aí, que ela é fundamental para que se consiga reconhecer a necessidade, qual é a demanda assistencial. Essa questão eu acho super importante, inclusive se a gente puxar um pouco para a questão de sala de aula, porque às vezes a gente percebe que tem professores, eu não estou falando só de conscienciologia, isso de maneira geral, mas mais na conscienciologia, lógico, que não conseguem fazer a leitura numa sala de aula do qual é a necessidade, qual é a necessidade, o tema daquela aula do dia. Às vezes, aquilo que o professor está passando ali, ele muda, ele tem um roteiro e os alunos mostram que a necessidade do campo é outra. Ele tem que saber ter esse jogo de cintura e não ficar preso demais àquele roteiro, mas ter essa flexibilidade. Entende? Então, isso é uma coisa que vem pela empatia também, ou pelos processos de assimilação que a gente já falou, e pelos processos de leitura de campo. O exemplarismo, que eu acho que não dá para fazer nenhuma assistência se a pessoa não tem maneira de mostrar o que ela vivenciou a respeito daquele problema, né? Ela
eu entendo que ela tem que ter algum nível de exemplarismo nisso. A intencionalidade, que não dá para... Não dá para negociar, né? Quer dizer, a pessoa está com que intenção? Se ela não está bem intencionada, se ela está pensando mal da outra pessoa, como é que ela vai tentar ensinar alguma coisa? Aí não funciona. A isenção, que a gente já comentou, a logicidade, que tem a ver com a demonstração dos fatos, essa é outra coisa que eu acho muito importante, porque não dá para falar teoricamente, olha, fulano, tem tal problema. Isso não ajuda, isso eu acho que às vezes confunde mais a pessoa. Se não mostrar os fatos pelos quais fatos ou parafatos, pelos quais se está chegando àquela conclusão, a pessoa não aceita, ela não vai admitir aquilo que está sendo falado. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, uma das mais importantes. A parapercussiência, para quem consegue, né, ter aquela agudeza de perceber qual é o problema do outro, nem sempre a gente vai ter, mas aqui, nesse contexto, a gente está falando do assistente lúcido, né, consciente. A sinceridade, que a gente até comentou já alguma coisa, e a teática, que é óbvia, né, a energia da vivência da pessoa passa naquilo que ela está falando, escrevendo ou mostrando. Acabei falando de todos, né? Cristina, ainda na página 4, na taxologia, você começa consciente e inconsciente com casual. Você pode fazer uma diferenciação entre as duas? Casual e causal? Ah, é causal, eu que li errado. Não fazia sentido pelo que eu estava lendo. Obrigada e desculpa ao mesmo tempo. Professor Valdo, no dicionário aqui, o senhor faz uma relação da autopensenologia, né, de maneira geral. Com relação à TENEPS, não sei se o senhor já aprofundou, a pessoa que pratica a TENEPS e não tiver ainda essa questão bem trabalhada em si, de não pensar mal dos outros, né? Mas ali tem aquela técnica. Se a pessoa pratica a TENEPS à noite, antes de começar a TENEPS, ele começa a fazer uma revisão. Ele dá uma varredura em tudo que passou durante o dia todo, para ver onde é que ele errou, para ele aperfeiçoar a evitação dos erros, das omissões, dos enganos, no outro dia. Por exemplo, essa pessoa, ela não pode no dia seguinte pensar mal de novo, né? Porque ela tem que dar um jeito, né? Ou com certo ou deserto, ela desiste da TENEPS. Ela não vai aguentar. Tem muita gente que começa e desaparece, não dá conta. Porque se a pessoa... E outra coisa, já tem gente que já me falou isso claramente, não dá. Eu começo a pensar em certas coisas, mas até de sexo é que joga mais a pessoa, sabe, na ribanceira, no despenhadeiro. Sexo. Sabe? Fantasia sexual. Um problemão. Principalmente para a pessoa mais jovem. Porque se ela tem o que pega mais é o povo que está balzaquiano, 30 anos. É porque se ela tem o vício, vamos dizer assim, de pensar mal, nem que seja esporadicamente... Se ela tem fantasia sexual negativa, terrível. Difícil escapar. Porque o máximo que ela vai conseguir numa TENEPS é guia cego, né? Porque... não, ela já é um guia cego, ela em si. Então ela não é amparadora. Tenepsista é amparador. Já é um guia cego. Os guias cegos atrás do guia cego, agora baratrosférico, né? Então o problema todo é a gente ver o que a gente pensa. Ninguém vive sem pensar. Você pensa o tempo todo. Agora, a auto-ortopensenidade realmente de profissional, a pessoa vai chegar na desperdicidade, ela vai chegar... Não, e olha lá, ó, memorando. Ó. Eu dei uma olhada. O caminho. Né? Olha lá. Agora ali você pode escolher o que você acha mais bacaninha, né? Nesse caso, eu acho que o que você acha melhor ali? Em termos dos de 12, qual que você gosta mais? A autocosmoeticologia eu acho bem importante nesse sentido, né? Porque a questão da cosmoética... Para vocês, o que vocês precisam mais é uma coisa mais suave. Chama-se pré-intermissiologia, o último lá. Esse é que vocês precisam mais, é pensar nisso, se conscientizar dessa realidade.
Que esse aí abarca todos os outros, né? Abrange tudo que está ali. Agora, os amparadores já falaram que em 3 anos todo mundo pode ser desperto, é a autoespertologia. Já é uma grande coisa. Autocosmoeticologia, hoje mesmo já falei do curso que está indo, já tem 5 vagas para a pessoa estudar o CPC, Código Pessoal de Cosmoética, olha lá, autocosmoeticologia. Hoje nós já temos muita assistência em todas as linhas de manifestação, vale a pena pensar. Professor Valdo, okay. Aqui no B, aqui em cima. Aqui. Indo nessa linha que o senhor está trazendo, né, de não pensar mal do outro, pensar mal do erro, mas não do outro, né? Às vezes... Não, você pensa o mal que existe nas pessoas, mas sem caprichar na maldade contra a pessoa. Você não pensa mal dela, você pensa naquele mal que tem que ser extirpado. Isso é outra coisa. Agora, o povo tem dificuldade até para fazer abordagem a isso. Isso que eu ia lhe perguntar. Por exemplo, quando o senhor vai abordar o erro de uma outra pessoa, né, que você tem que chegar, às vezes, com muita energia, às vezes até levantar a voz, como que o senhor faz? Mas isso é o meu tempo todo, é isso aí. Sim. Eu vivo trabalhando com consciência e consciência o tempo todo, nesse sentido. Mas eu não penso mal, eu estou sempre positivo, faço uma força danada para me manter assim, vou dormir pensando positivo, acordo pensando positivo. Os meus pesadelos, quando eu tenho, devido à hipertensão, tudo também eu estou tentando vencer um desafio. É positivo. Você entende? A maioria dos meus pesadelos são para vencer um positivo. É um lugar que eu fui, que eu tenho que encontrar com alguém, que eu tenho que fazer assistência, que eu tenho que saber como é que eu vou voltar, como é que é. Outra hora é a discussão sobre um tema que é para esclarecer mais como é que é. Eu estou sempre envolvido nas mesmas coisas, em qualquer condição minha. Há muitos anos que eu sou assim, muitas décadas. Agora, eu me sinto bem. Você acha que eu sou um cara pessimista? Você acha que eu sou um cara triste? Não parece. Mas não tem nada disso. Outra coisa, você acha que eu estou entregue às baratas? Como é que é? Não. Eu acho, às vezes, um pouco... Agora, sou oitentão com muita honra. Está entendendo? O negócio é sério. Muita honra. Oitentão. Bem? Eu acho, às vezes, um pouco difícil quando tem que fazer essa intervenção mais forte. Chega um certo limiar que começa a a dificuldade é o desafio. Isso é ótimo. Tenha isso como desafio e procure superar o desafio. Esse é o caminho. Legal. Obrigado. Professora, considerando que as consolações religiosas, mesmo saturadas pelo apelo emotivo, servem de arrimo para os assistidos, a senhora vê esse tipo de abordagem como sendo palavras terapêuticas ou é outra coisa? Poderia falar sobre isso? Olha, eu acho que existe palavra terapêutica dentro da TACOM, é isso que a gente coloca aqui. Às vezes a religião ela faz abordagens de TACOM, outras vezes o que ela faz é demagogia. Então vai existir, é evidente que lá pelas tantas vai ter um trabalho de assistência ali dentro. Tem pessoas bem intencionadas, ainda que pueris, tem pessoas bem intencionadas dentro das religiões. E essas podem fazer algum nível de auxílio, sim, em nível de TACOM. Agora, a dificuldade quando coloca a religião no meio é o processo do que não é nada disso, do que não é assistência, né? Daquilo que é demagogia, daquilo que é para tirar vantagem em alguma coisa. Do salvacionismo, por exemplo. Valdo, falou essa questão de pensar mal. Como é que eu distingo? Eu mentalizo uma heterocrítica. E como que eu distingo de pensar mal? Porque às vezes... Olha qual é a sua intenção que você está pensando mal, ou pensando em alguém. Olha a sua intenção, vê a qualidade disso. Eu posso pensar numa opção de genocida, mas não penso mal dele. Agora, fico cogitando. Genocida, a maioria está sendo transmigrada. E dá uma pena danada desse povo. Mas às vezes a gente tem então, veja, isso tudo... Eu não estou pensando mal. A gente mentaliza que a pessoa fez uma coisa errada, acho. Não, você mentaliza quando você carrega naquilo. Mas sem carregar. Energia negativa, gravitante, anticosmoética. A hora que você mostra ira, raiva, ojeriza, rancor. Às vezes nem isso.
Você mostra apenas um processo de, vamos dizer, intranquilidade sua contra aquilo. Então, aí tem uma espécie assim de ressentimento. Isso tudo é negativo. Tem que ser uma heterocrítica fria, mentalizando. Pois é. Friamente. Não, e tem gente que pensa assim contra uma pessoa o dia inteiro, né? O que é duro é aquela filha, por exemplo, que pensa contra a mãe o dia inteiro. Todo dia estão discutindo dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Pensa bem, não estão resolvendo nada. Vieram para ficar junto, uma filha da outra, mas não está dando nada certo. Nenhuma faz concessão, só pensa o mal uma da outra. Quando já começa a discussão, já vem com as pedras na mão. Todo mundo, uma com a pedra, a outra com as pedras lá, para julgar uma na outra. E às vezes isso é terrível, né? Professor, fazendo o link do verbete do dicionário com a pré-intermissiologia que o senhor falou, qual seria a melhor possibilidade de mantermos a ortopensenidade fazendo a pré-intermissão? A melhor coisa é aquilo que nós estávamos falando do início da TENEPS. Antes da pessoa começar o trabalho da TENEPS, todo dia, ela fazer uma varredura de tudo que aconteceu com ela. Ela rever tudo e procurar se ajustar. Não, eu errei nisso. Eu fui precipitado naquilo. Eu não agi corretamente naquele caso. E por aí vai. Eu estou dizendo na pré-intermissão. Então nós vamos precisar manter Pois uma mas isso aí é a ortopensenidade. base da intermissão. É agora que você está trabalhando. A pré-intermissão, uma das coisas básicas dela é a TENEPS. Porque a questão da baratrosfera, ela provoca uma perturbação muito grande nos pensenes, não é isso? Pois é. A Mas questão agora de... veja, a TENEPS, ela abarca isso tudo. Por isso que a gente já deu a técnica há muito tempo, tem até manual, essa coisa toda. Ou seja, isso tudo é pré-intermissiologia. Ela melhora o discernimento, melhora a visão, melhora a postura. Não, abrange tudo seu. E outra coisa, você desenvolve o parapsiquismo, você vai ter uma cosmovisão maior com o tempo, isso tudo melhora. Quer dizer, seria uma avant-première daquela questão da visita, da busca do pessoal, a TENEPS já começa com esse processo, né? É porque... E outra coisa, a gente já dá também qual é a pós-graduação, que é a OFIEX. Porque nós estamos aqui na pré-intermissiologia preparando o contexto para a intermissão. Mais do que isso, ninguém pode dar nada para vocês, porque o que vocês precisam é disso. Não adianta, não vem que não tem. O negócio é o seguinte, eu pego ou largo, ou esqueça da gente. Ou trabalha desta maneira ou não dá para trabalhar. Esqueça. Entende? Você fica livre da gente, a gente fica livre de você. É isso que eu falo para as pessoas. Com maior naturalidade. Não estou pensando mal de modo algum da pessoa, cada um escolhe o que quer. Agora, hoje, a grande maioria da humanidade, professor, é claro que tem ressentimento, tem mágoa, tem rancor, tem ódio, tem remorso, né? Então, nós temos um planeta em que isso é a patologia mais Sim, mas comum. não tem nada a ver com isso. Mas o pior não é isso. Existe o tigre, existe o leão. A leoa, essa hora, está atrás da zebra. Mas eu acho que até pior. Para dar para os filhos dela. Mata e dá os pedaços para os filhos. Ela está matando E ainda fica olhando os meninos, como é que eles ficam lá, os filhotes. O ser humano é aquele que pode ter má intenção até mesmo. A leoa é especialista nisso. Mata o gnu, mata a zebra, mata o que aparecer lá. Se não é da família dela, ela dá o conta. E outra coisa, uma inteligência enorme. Se tem uma porção de bichinho, tudo junto, uns viadinhos, umas coisas qualquer, ela pega o último que está lá na ponta. Ela não vai lá na frente. Ela vai aqui atrás. Agora, isso ela já aprendeu quando ela era lobo. O lobo faz isso. Agora veja, aqui está cheio de lobos, tigres, leoas. Agora, a nossa turma já é melhor. Nosso zootel, que é o jardim zoológico, você está entendendo? Ele é um pouco mais aristocrático, em matéria de evolução. Animais. Em matéria de bicho. Então, os primatas aqui já estão muito mais avançados. Entende como é que é? Você sabe que dos macacos, dos primatas, dos mais inteligentes que tem, são aqueles que têm essa barba aqui, igual eu. Eu sou desses primatas. São os mais inteligentes que tem, eles falaram. Eu estava lendo agora recentemente, os caras que tem isso aqui, ó, aqueles macacos têm. Tem um nome, né? Como é que é o nome daquele? Babuíno. Esses são dos mais inteligentes que tem em matéria de vivência.
ele sabe viver em sociedade, tem um olho aguçado. Eu estava vendo, o babuíno é fogo, não tem jeito. Agora, eles estudaram isso muito em Serra Leoa, no filme que eles fizeram, aquele Diamante, Sangue, eles mostram o negócio do babuíno. Eu sabia que existia, mas lá estão mostrando os babuínos, mas só mostram um pedaço deles, eles não mostram tudo. Para comer o babuíno, para poder sobreviver, né? Eles matavam o macaco. Mas ele falou, isso aí é muito difícil de pegar. Tem que saber. Lá no filme eu estou sabendo. Quer dizer, o homem tem dificuldade de pegar o macaco, o primata. O primata homem comendo o outro primata, macaco. O verbete aqui ele é pequeno, né? Uma parte meia, porém é a base do contexto da evolução humana, né? O contexto do... O que interessa é o que nós falamos mais aqui, é sobre evolução. Falamos em cosmoética, evolução. Falamos em TENEPS, evolução. Falamos em processo de parapsiquismo, evolução. Você roda, sempre evolução. Mas nós estamos aí para evoluir. Então, a ortopensenidade, ela é essencial nesse contexto. Sem ela, não existe. Agora, você veja bem, você acha que eu penso mal dos outros quando eu vivo metendo o pau em tudo que está errado? Eu faço força para não pensar mal. Agora, eu tenho que fazer a abordagem aqui que está errado. Como é que faz? Senão, eu estou sendo o quê? Estou sendo errado e praticando mal. Por quê? Eu estou sonegando informação daquilo que eu sei. Até mesmo no contexto empresarial, a gente percebe isso também. Muitas vezes a pessoa, o teu negociante é uma consciência real, você percebe isso, mas você não pode pensar mal nesse sentido. Você tem que saber trabalhar, até mesmo tentando ajudá-lo no contexto evolutivo dele naquele instante. Entendeu? Então, isso aí é bem... Agora, é aquilo que eu falei sobre o negócio, né? Amigos, negócio à parte. No entanto, às vezes, quando você faz um bom negócio, o cara não era nem seu amigo, se transforma em seu amigo. Criam dois amigos através do negócio. Existe isso tudo. E até, às vezes, então, tudo é um processo de mentalidade, orientação, de, vamos dizer, intenção da pessoa. E a dosagem que ela consegue suportar naquele momento também, muitas vezes. Né? O negócio, ele tem essa, vamos dizer, as duas faces do processo. Né? A gente tem que olhar isso. Não é só coisa negativa. Se não fosse o negócio, desde os fenícios, aquela coisa toda, e dos judeus, nós não estaríamos aqui. Eu, por exemplo, eu vivo desancando com essa loucura aí que tem no judaísmo, etc. Tal. Mas nós devemos demais. O processo da civilização, um monte de coisa da evolução, tudo são os judeus. Até hoje, o prêmio Nobel, a maior parte deles são os judeus. Eles é que dominam o dinheiro, a mídia, a situação de ciência, tudo está na mão deles. A guerra, as armas, as munições. Esse domínio deve prevalecer durante um bom tempo ainda, né? Pelo isso é que a gente vê por aí, né? Por isso que eu falo, o Estado Mundial, será que daqui a um milênio a turma já... Pode ser que até lá, né? Um milênio, né? Vai dar tempo, né? Eu confio em vocês. O Estado Mundial vai nascer de vocês, não é de outros, não. Tem que começar a pensar aqui agora. Vamos fazer pelo menos um Estado Mundial dentro do nosso bairro. Já é alguma coisa. Um Conselho dos 500, democracia pura. Vamos ver o que a gente faz. Já é uma esperança. A esperança é a última que dessoma, né? Vamos ficar firme. Você acha possível um milênio? Não, eu não sei. Isso aí não, mas é lógico. Qualquer coisa aí, a gente está tirando o escuro. É achismo, né? Eu não gosto de estar falando em achismo. Vou falar as coisas aqui, ó, concreta, em cima do lance. Então, muita coisa pode acontecer. Agora, eu penso que é na base de milênio para a gente chegar lá, porque vai demorar. O negócio vem há milhões de anos. De uma hora para outra, você vai consertar isso? Não, demora. Então, a reurbanização ainda vai demorar muito até instalar tudo que precisa. Agora, o que eu vejo é o seguinte, lá na ponta tem o Estado Mundial. O mundo vai ser dominado e governado por um colegiado. Então, as fronteiras vão desaparecer, a família terrestre, terráquea, vai ser uma só.
Aí ninguém vai falar mais tanto em etnia, racismo, né? Esse negócio todo vai desaparecer. Aí vem a mega fraternidade propriamente dita. Nessa hora nós devemos ter aqui 15 bilhões de consciências e vivendo com harmonia. Por que não? Tudo é possível. Agora, você pensou a comida que tem que ter para isso? A higiene do espaço, do ar, que é que tem que ter o oxigênio puro, como é que vai ser? Agora, Cristina, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, que você é muito bem centrada, sabe das coisas, tudo certinho, e tem uma boa didática. 200, hein? Tá certo? Eu não falei 100, não, 200. Bom, os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 73 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Temos 2 recados. Elizabeth, curso técnica de mais um ano de vida. Roberto, debate neurocosmoética. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Hoje, então, é o dia do sorteio mensal, né, do resultado do sorteio mensal do programa Amigos. Mas, antes de tudo, a gente quer agradecer muito, né, a todos os amigos da enciclopédia, a todos os associados que nos ajudam a manter toda essa estrutura de produção da enciclopédia, este tertuliário, Holociclo, Holoteca, enfim, que vocês já sabem. Os prêmios hoje foram um curso, né, uma vaga no curso com 5 Baia, oferecido pela Consul, gentilmente, 3 livros e um audiobook oferecidos também, graciosamente, pela Editares, e os ganhadores, né, foram... Vamos lá. O curso com 5 Baia, quem ganhou foi a Regina Sampaio Neves, de Recife, Pernambuco. Regina Sampaio Neves. O livro Autenticidade Consciencial, que está autografado pelo autor, o Tony Muscoff. Quem ganhou foi o amigo Douglas Barbosa Lopes, de Campo Grande, Mato Grosso. Douglas Barbosa Lopes. O livro Projeções da Consciência, nova edição, atualizada. Quem ganhou foi a Aline Bittencourt de Souza Wenger, de Imbituba, Santa Catarina. Aline Bittencourt de Souza Wenger. O livro Onde a Religião Termina, do nosso colega autor aqui, o Marcelo da Luz. Quem ganhou foi a Reinalda Fritzen, de Foz do Iguaçu. Reinalda Fritzen ganhou o livro Onde a Religião Termina. E, finalmente, aqui o audiobook, lançamento, né, novíssimo aqui da Editares, sobre a projeções, o livro Projeções da Consciência. Quem ganhou foi a Maria do Socorro Frazão Lopes, de Foz do Iguaçu. Então, Maria do Socorro ganhou o audiobook. Muito obrigado, boa sorte a todos. Boa tarde, tertuliano e teletertuliano. O nosso convite é para toda consciência que quer acelerar, organizar, preencher as lacunas do seu processo evolutivo, a participar do laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida. Esse curso, esse laboratório, ele traz um percurso de todo um ano de acompanhamento dos professores com esses alunos, que farão 4 encontros modular para esse curso. Então, o momento da mega decisão é no primeiro curso, o primeiro módulo, que vai acontecer agora no dia 15 a 17 de março. O módulo 2 é um momento de mega de rota, correção de rota. O módulo 3, automotivação racional, que é a valorização, a avaliação já dos resultados conquistados. E a meta final, que é o último módulo, em que o aluno ele apresenta todas as suas conquistas realizadas durante todo o ano. Nós temos os professores convidados, a Malu Belloni estará apresentando a sua experiência nos registros, da importância dos registros. Maiores informações na recepção do CAEC, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los, em nome do Colégio Invisível da Neuroconscienciologia, para participarem agora, às 15 às 17 horas, do Neurodebate. Vai ser um debate sobre neurocosmoética, ou a relação que existe entre a cosmoética, a ética e o próprio cérebro. Então, a gente vai fazer aqui no Salão Verde, anexo ao refeitório, um debate, então, sobre esse tema. Estamos todos convidados. O verbete da manhã é segunda-feira decisiva.
especialidade auto-organizaciologia, autor professor Francisco Lima. Obrigada e boa tarde a todos.